Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao primeiro consultório desta semana, uma semana que começa hoje e assim voltamos com energia renovada. São 15h30, hora de abrir as portas do nosso consultório. Hoje vamos falar sobre a importância do exercício físico. Não é um tema que à partida vos pareça nada de novo, mas temos aqui alguns dados importantes e novos para partilhar convosco acerca deste tema e desta importância que é sempre bom referir. Vamos também celebrar aqui e assinalar o Dia Mundial do AVC, que hoje se comemora. Vamos também ter a oportunidade para esclarecer dúvidas e questões no âmbito de neurologia, isso como é habitual na terceira parte. Agora pode começar já a ligar 225 083 204 ou deixar um e-mail em consultório@portocanal.pt com a sua dúvida ou ligar para ficar inscrito então na nossa lista de chamadas. Por agora, cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde. Olá, professor João Torres, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ora bem, como dizia eu há pouco, a importância do exercício físico é subejamente conhecida, temos vindo a insistir neste tema aqui a miúdo porque, de facto, prende-se com a nossa qualidade de vida e com o nosso bem-estar físico ao nível de todas as patologias e de todas as áreas médicas, não é? Porquê é que ainda é tão importante recordar as pessoas disto? Será que é difícil mudar o comportamento? Boa tarde, obrigado pelo convite, já tinha alguma saudade de estar cá, gosto muito do vosso programa. Realmente o exercício físico é cada vez mais valorizado como uma forma de atingir o que hoje em dia se procura muito, que é nas sociedades ocidentais, que é a qualidade de vida. A qualidade de vida é obviamente algo muito subjetivo e obviamente o que será qualidade de vida para uns não será para outros, mas o exercício físico permite, de alguma forma, que as pessoas consigam, não tanto, e podemos depois à frente falar sobre isso, viver mais, mas sobretudo viver melhor. E acho que nós temos de ter noção que realmente o estilo de vida que temos na sociedade ocidental não é o normal e não é o mais comum por todo o nosso planeta, mas a verdade é que muitas das principais sociedades, mesmo em termos económicos, estão situadas no mundo ocidental e, portanto, o estilo de vida que nós copiamos de outros países e que temos vindo a enraizar na nossa cultura, muitas vezes eu penso que até há poucos anos atrás não via o exercício físico com a seriedade que ele deve ter. E o exercício físico cada vez é mais demonstrado, e vamos poder falar de um estudo que saiu recentemente acerca disso, que é um fator determinante não só para, obviamente, nós vivermos mais, mas sobretudo para vivermos melhor. E o que ele nos traz em termos de benefícios é geral, quer a nível físico, quer a nível mental. Muito bem. E que dados novos, então, são esses que temos para partilhar, de forma a que as pessoas entendam, de facto, que cada vez mais está sustentado cientificamente esta importância que se dá ao exercício físico? Como sabe, surgiu recentemente um trabalho muito interessante feito por cardiologistas. Eu sou ortopedista, dedico-me mais às lesões desportivas do que propriamente a essa parte do exercício físico, mas isto é um trabalho transversal e por isso é que está publicado numa das principais revistas americanas. É um trabalho interessantíssimo e que demorou muitos anos a fazer e que foi feito na Cleveland Clinic, que é um dos principais centros médicos a nível internacional, portanto um centro reputadíssimo. E basicamente o que os nossos colegas cardiologistas desse centro decidiram fazer foi algo de novo e que consistiu em avaliar diretamente com respostas objetivas a relação entre o exercício físico e a longevidade. E há muitos trabalhos relacionados com o exercício físico e a longevidade e a qualidade de vida, mas o que este trabalho tem de novo, além dos milhares de doentes que envolveu, é o facto de, ao contrário de outros trabalhos em que o praticante de exercício físico relata ao médico a quantidade e o tipo de exercício físico que faz, ou seja, diz que faz X vezes por semana este tipo de exercício, aqui a medida foi objetiva e as pessoas foram colocadas em passadeiras e foi observado qual a sua verdadeira capacidade física, no fundo, em que forma é que estão.
foram depois estratificados de acordo com diferentes níveis, desde as pessoas em muito má forma até às pessoas que estariam ao nível de uma forma de um atleta de alta competição. Isto deu vários grupos e ao longo de todos estes grupos foi evidente que fazer exercício físico neste formato em que permitia saber a forma em que as pessoas estavam, e quanto em melhor forma estivessem as pessoas, mais anos viviam. Sobretudo comparando com outros problemas que nos levam muitas vezes a viver menos anos, como curiosamente o tabaco. Nós sabemos que é um fator que diminui muito a esperança de vida e a qualidade de vida, mas não só o tabaco, como por exemplo doenças cardíacas graves ou mesmo doenças terminais, como por exemplo a doença renal terminal. Todas estas situações comparadas com o exercício físico tinha mais força e mais capacidade de prolongar a vida das pessoas. E isto são resultados excepcionais porque são indesmentíveis, portanto, e são objetiváveis. E também melhorias quando comparado com a diabetes, mesmo com a... Por exemplo, com a diabetes, e eles comparam com muitos outros fatores de risco, os principais fatores que estão associados a uma diminuição da longevidade neste estudo, são a diabetes e a utilização do cigarro, do tabaco em geral, e mesmo comparativamente com doenças tão graves como esta, que nós sabemos que tiram, em média, vários anos de vida às pessoas, o exercício físico demonstrou que, quando bem realizado, e aqui é que é a principal nuance deste trabalho, porque isto é apenas um trabalho, portanto, são necessários muito mais trabalhos para chegarmos a conclusões diferentes, mas a vantagem deste trabalho é mostrar que estamos a falar de pessoas com exercício físico realizado de forma adequada. Porquê? Porque a medição na passadeira permitiu ver quais as pessoas que estavam verdadeiramente em forma. E isto aqui traz algumas nuances e algumas alterações a este trabalho, que depois poderão ter que ser estudadas noutros trabalhos e noutros estudos, porque há aqui algo que os autores chamam muita atenção para o facto de, mesmo as pessoas que estavam no pico da forma, no sentido de praticar exercício físico, se calhar um pouco para lá do que é habitual no comum dos mortais, mesmo essas pessoas tinham vantagens em termos de longevidade. E nós muitas vezes associamos o facto de exercício físico praticado em demasia poder levar a alguns problemas, nomeadamente, até eventualmente, em termos de longevidade. E este trabalho parece provar que não. Que mesmo as pessoas que praticavam e que praticam exercício físico de forma mais intensa, mesmo essas têm mais longevidade do que as outras. Porque o facto é que quem não pratica exercício físico tem sempre assim uma lista de desculpas, não é, doutor? Que acerca disso, não é? Portanto, há sempre uma desculpa para não se fazer o exercício. Ou não é um exercício que é para a nossa idade, ou porque não tenho tempo, ou porque eu gostava de fazer aquele, mas já não tenho idade para começar. Esse tipo de mitos à volta do exercício físico. Nós aqui, quando o professor vem defender a importância do exercício físico, notar que estamos a falar de exercícios adequados às pessoas, exercício físico também vigiado, não é? Exatamente. Isso é fundamental, Isso é nomeadamente em certas faixas etárias, não é? Portanto, estamos aqui a falar de um exercício físico controlado, vigiado e adequado, não é? Isso é que eu acho que é essencial passar quando aparece um estudo como este, porque este estudo pode dar a falsa ideia de que qualquer exercício, de qualquer forma, mesmo que seja muito intenso, é benéfico. E aí é preciso ter um certo cuidado, porque, por exemplo, este pequeno grupo que é estudado, das pessoas que estão no topo da sua capacidade física e que treinam muito, é um pequeno grupo dentro de toda esta população. Ou seja, nós não sabemos o que é que acontece a todas as pessoas que praticam exercício para lá do limite do que seria aconselhável, e não temos trabalhos. Temos alguns, mas não com esta qualidade, a demonstrarem o que é que lhes vai acontecer a longo prazo. Sabemos, a nível osteoarticular, que é a parte a que eu me dedico, que muitas lesões do nosso aparelho locomotor estão associadas à prática de exercício de forma inadequada. E, portanto, só isso já pode ser deletério no sentido em que vai fazer com que, a médio prazo, as pessoas se tornem incapazes de praticar exercício físico a um ritmo saudável. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se nós exagerarmos no que pedimos ao nosso corpo, podemos obter durante um curto período da nossa vida um alto rendimento, é o que acontece nos atletas de alta competição, mas não vamos conseguir praticar com alto rendimento durante 40 ou 50 anos da nossa vida. E este trabalho mostra que é indiferente aos 40 ou aos 80 anos praticar exercício físico, seja de que intensidade for, que a longevidade começar, mas sempre com a ressalva de ser algo coordenado e de se obter o ok para fazer o determinado tipo de exercício que se quer.
Muito bem, portanto, essa avaliação é feita e hoje em dia, mesmo quando a pessoa quer começar num ginásio, etc., portanto, não, aqui essa desculpa, vamos dizer assim, também já não cola, sim. porque hoje em dia, em qualquer espaço em que se faça atividade física, normalmente há ali um processo de avaliação antes, não é? E isso é o desejável, não é, professor? Sim, eu acabei por não responder à sua questão em relação às desculpas para não praticar exercício físico. Hoje em dia, eu penso que tem toda a razão, não existem desculpas para não praticar exercício físico, porque o exercício físico tanto pode ser praticado num determinado tempo livre e ser uma caminhada a pé mais intensa realizada ao fim do dia de trabalho, e aí estamos a falar apenas de força de vontade, como pode ser um exercício de maior intensidade praticado num ginásio ou sem ser num ginásio, inclusive agora com a moda dos últimos anos da corrida, a possibilidade de correr pode ser, nós podemos correr a qualquer hora do dia, onde quisermos, como quisermos. Portanto, eu penso que a única desculpa que podemos ter para não fazer exercício físico, na maioria das vezes, tendo raras exceções, será alguma indicação médica, alguma indicação médica que não nos permita fazer algum tipo de exercício físico, e é raríssima a pessoa que não pode fazer nenhum. Okay? Porque há exercícios adequados a todos os tipos de problemas. Eu costumo dar-me. As pessoas muitas vezes dizem mas eu tenho um problema nos joelhos que não me permite correr. Tudo bem, não me permite correr, mas se calhar permite andar de bicicleta ou pode ir para a piscina. Portanto, é tudo uma questão de nós encontrarmos um exercício adequado aos nossos problemas, ou então, quando existem patologias e problemas de saúde graves, e esses sim que necessitam de uma monitorização, mas isso são situações extremamente pouco comuns. Portanto, acho que tem toda a razão ao dizer que hoje em dia, e principalmente com as avaliações que se fazem, a qualidade das pessoas que estão à volta de quem pratica exercício físico, dos profissionais ligados à prática de exercício físico. É hoje em dia bastante superior do que há uns anos atrás. Do que era há umas décadas atrás, porque há uma formação que não havia. Portanto, hoje em dia nós não vemos o mesmo tipo de erros a serem cometidos, que se calhar eram cometidos há muitos anos atrás, por falta de conhecimento ou por falta de acompanhamento. Muito bem. Em relação à osteoporose, também há aqui um benefício muito grande ao nível da prevenção desta doença. Sim, todos os exercícios que... E eu lembro que a osteoporose... Isto a falarmos até mais para as mulheres, não é? Porque sabemos que aqui que as mulheres são muito afetadas. As mais afetadas, sobretudo. E nós, muitas vezes há uma confusão, quando falamos de osteoporose, entre osteoporose e artrose, há muita confusão nas pessoas entre uma coisa e outra. A osteoporose é a diminuição da densidade do osso, ou seja, o osso fica mais fraco. A artrose é o desgaste da cartilagem, portanto, do revestimento dos ossos, que faz com que as nossas articulações não funcionem tão bem. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Porque a osteoporose pode estar é uma característica de todo o corpo, não é? Exatamente. Enquanto que a artrose está... Depende do sítio onde está. Exatamente, pode estar mais localizada. E no caso da osteoporose, as doenças associadas à osteoporose são extremamente graves. E as fraturas associadas à osteoporose são muitas vezes fraturas que põem em risco a vida das pessoas. E, portanto, é preciso ter noção que a osteoporose é uma epidemia que deve ser combatida, mas, sobretudo, deve ser prevenida, porque mesmo os melhores medicamentos que nós temos para a osteoporose são medicamentos... Não há nenhum medicamento, ou haverá muito poucos medicamentos que se podem tomar uma vida inteira sem ter qualquer risco. E nós temos agora os casos de medicamentos para osteoporose que durante muitos anos foram prescritos durante 20, 30 anos e que agora se começa a perceber que podem trazer um ou outro risco que nós não sabíamos porque ninguém os tomava 20 ou 30 anos. Portanto, o segredo está na prevenção. E a prevenção está no exercício físico. Sobretudo no exercício físico com carga. Ou seja, o exercício em que nós apoiamos o pé a caminhar, por exemplo. São exercícios Só isso já faz um impacto no osso que ajuda a que não haja descalcificação, para utilizar um termo assim menos correto, do osso. E, portanto, só uma boa caminhada realizada regularmente já faz com que as principais articulações que sofrem com osteoporose... fiquem mais resistentes, exatamente. Doutor. É isso, é esse o fenómeno que acontece. E quando o doutor falava agora de carga, quem estava em casa já estava a pensar, e agora ir para o ginásio fazer carga? Não. É uma corrida com o nosso próprio peso que já ajuda a criar essa resistência. E nem necessita de ser uma corrida, porque se for uma corrida, muitos de nós já não vamos tolerar fazer a corrida. E uma boa caminhada já faz isso. Chamou e bem a atenção para o ginásio, porque o ginásio é outro tipo de exercício que, pelo facto de estimular as inserções dos tendões no osso, faz também com que o osso seja menos fragilizado com o tempo. Já, por exemplo, um dos exercícios que nós mais recomendamos, que é a piscina, já não é bom para a osteoporose exatamente por não ter esse impacto. É excelente para outros tipos de problemas, mas não para a osteoporose.
Em relação à autoestima, depois também há aqui uma série de melhorias, mesmo ao nível psicológico, que também não podemos descurar, nomeadamente no tipo de sociedade em que vivemos hoje em dia, em que temos falado aqui muitas vezes também dos aspectos psicológicos da nossa vida, e aqui o exercício físico é, sem dúvida, e também comprovadamente, uma mais-valia, não é? Sim, eu aí dividi em duas partes. Primeiro, o facto de nós, quando praticamos exercício físico, libertamos drogas legais no nosso corpo que nos dão prazer e relaxamento, são as endorfinas, são drogas semelhantes à morfina e à heroína, só que são produzidas pelo nosso corpo durante a prática de exercício físico. Por isso é que há pessoas que ficam de facto viciadas e as pessoas dizem que é moda, mas não é. Não. É o facto de fazerem que faz com que a pessoa queira fazer mais. E o corpo entra em ressaca quando se para de fazer, porque sente falta dessas drogas. Por isso aqui, vamos dizer que o mais difícil é o primeiro passo, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. O mais difícil é o primeiro passo e por isso é que nós vemos muitas vezes o percurso em quem começa a fazer exercício físico, às vezes a custo no início, mas depois começa a ganhar um prazer que muitas vezes até parece ser inexplicável, porque se falarmos de alguns desportos, como desportos que envolvem bola, muitas vezes envolvem competição e há um prazer em estar a competir com os amigos. Muitas vezes desportos, por exemplo, como a corrida, é um prazer estranho nós gostarmos de correr 10 km seguidos sem parar. Portanto, há uma explicação fisiológica para isso. As drogas que se libertam do nosso organismo são agradáveis, libertam a nossa tensão, diminuem a utilização de medicamentos para a ansiedade que são utilizados muitas vezes para combater o stress do dia-a-dia e, portanto, só nesse aspecto, em termos psicológicos, o exercício melhora a qualidade de sono, portanto, é vantajoso em todos esses aspectos. E depois, obviamente, a parte da autoestima e da pessoa sentir-se melhor consigo própria e com o seu corpo, que é uma grande mais-valia em termos individuais e na nossa relação com a sociedade, e que muitas vezes se consegue apenas com um exercício regular e sem ser nenhuma loucura de treinos por aí além e todos os dias e em intensidades muitas vezes em demasia. Para quem fica aqui preso neste estudo que falávamos há pouco e pensa, não é possível fumar ser menos prejudicial do que ser sedentário. Mas a realidade é que é. Isso este estudo deixa-nos... Todos os estudos têm situações e críticas que devem ser adressadas, nomeadamente eu penso que neste aqui a principal crítica terá a ver com o exercício de alto rendimento, que tem que ser bem pensado, de forma a não trazer uma ideia errada em relação ao exercício de alta competição ser extremamente saudável. Mas, por exemplo, em relação ao tabaco ou em relação a doenças como a diabetes, que são doenças gravíssimas e que nos retiram anos de vida, nós chegamos a ter, por exemplo, nesse estudo que é descrito, melhorias de 500% em termos de capacidade de sobrevida. É muito. É muito. É indiscutível, é indiscutível. E, portanto, não há desculpa. Aliás, os autores do estudo têm uma expressão muito engraçada que é considerarem que se calhar nós temos uma doença na sociedade ocidental, que é a falta de exercício, que nos está a matar mais cedo, e se calhar o melhor medicamento para essa doença será o praticar exercício físico. E se calhar nós temos que começar a prescrever exercício físico, tal como prescrevemos, se calhar, algumas caixas de medicamentos para tomar todos os dias, mas de uma forma mais séria, ou seja, fazer uma receita de exercício físico. E, eventualmente, se isto for levado a sério pela sociedade ocidental, mesmo em termos economicistas, porque isto tem que ser tudo contabilizado nessas situações, se calhar até em termos economicistas poderá ser vantajoso as pessoas terem algum benefício em praticarem quer para a carteira físico. Dos particulares, quer para a nossa carteira geral ao nível do Estado, não é? Porque se calhar a longo prazo vai ser benéfico para toda a sociedade. Agora, as pessoas, e também falamos aqui muitas vezes disto, é um clique que tem que se dar, de que mudar os comportamentos. Tenho vindo a verificar que, de facto, é o mais difícil. As pessoas ainda continuam a achar mais fácil pegar numa pastilhinha com um copinho de água e está tudo resolvido. Mas a realidade é que aí já estamos a atuar a jusante dos problemas, exatamente, não é? Exatamente. É muito mais prático, muito mais cómodo e dá muito menos trabalho. E o facto de começar, sobretudo para quem já praticou exercício físico numa determinada fase da sua vida, muitas vezes há um bloqueio, mas quando é ultrapassado, retoma-se a prática de exercício físico e uma pessoa percebe-se da falta que isso estava a fazer ao seu organismo. Para quem nunca fez, eu acho que o segredo está sobretudo em descobrir alguma coisa que dê prazer fazer. Porque nós
sabemos que a prática de uma atividade a médio e longo prazo, em que não haja prazer absolutamente nenhum em realizá-la, vai ter ali um final à sim, vista, não é? vai falhar. E, portanto, às vezes o descobrir qual é a atividade, porque o que pode ser ideal para uma pessoa, se calhar não é para outra. Uma pessoa pode gostar muito de andar 1 hora a pé a um bom ritmo e chegar a casa cansado, e outra pessoa pode achar isso extremamente maçador e gostar muito mais da prática do exercício que envolve algum grau de competição. Mas seja qual for esse exercício... Há pessoas que gostam de desportos mais coletivos, outras exatamente. menos. Mas há tantos tipos de exercícios que diz aí bem, se calhar o que é preciso é um clique. Eu acho que ajuda a ter ideia que nós estamos a ter uma interferência na nossa longevidade, mas eu mais do que a longevidade, porque a longevidade às vezes para quem tem 40, 50 anos ou 20 anos, não é assim tão... É algo muito longínquo, a morte. E, portanto, a pessoa pensa, isso, lá para o fim eu depois preocupo-me com isso. Mas se calhar... Para o fim já não dá. Não, mas se calhar se pensarmos que esse fim pode ser feito com outra qualidade, ou seja, se calhar nós podemos ter 80 anos e sermos pessoas totalmente ativas, que fazem o seu dia-a-dia totalmente autónomo e que não estamos dependentes de terceiros, ou podemos ter 80 anos e estarmos muito dependentes de terceiros, e nós vemos muita diferença hoje em dia. As pessoas vivem até aos 90, até aos 90 e muitos, e há pessoas que vivem até aos 90 e muitos com uma qualidade excepcional e invejável, e há outras que infelizmente não. E é preciso nós termos noção que nós também somos responsáveis por isso, ou seja, o final de vida que nós vamos ter e a qualidade de vida que nós vamos ter está muito dependente também de como nós tratamos a nossa máquina, e se a tratamos bem ou não. Além de que estas patologias crónicas que exigem medicação durante muitos anos, ou a partir do momento em que é feito o diagnóstico de uma diabetes, por exemplo, até ao final da vida, são patologias que vão ter medicação a longo prazo, não é? Exatamente. E durante muitos anos. Portanto, se pudermos evitar o chegar à patologia, melhor, não é? Exatamente, e em muitas dessas patologias, o início da prática de exercício físico, sobretudo os exercícios físicos que envolvem o treino da capacidade respiratória, ou seja, tudo o que são exercícios mais de componentes mais aeróbicos, estão associados a nós, nessas patologias, muitas vezes, nomeadamente na diabetes, podemos controlar a doença sem medicamentos, principalmente se for numa fase inicial. E, portanto, há vários trabalhos a mostrarem que o início da prática de exercício físico, além, obviamente, da dieta regrada, leva muitas vezes ao desaparecimento da diabetes e ao tratamento dessa doença com uma atividade física, o que é extraordinário. Portanto, aqui esclarecemos as dúvidas todas, ainda mais dados que o professor João Torres trouxe aqui ao consultório. Obrigada pelo tempo que nos dispensou. Nós vamos seguir para um breve intervalo. Recordar que pode ligar o 225-083-204, caso queira ver respondidas questões no âmbito da especialidade de Neurologia, isso na terceira parte. Até já!